Vamos para a nossa quarta live semanal. Mais uma. Conversar mais um pouco de DP, falar sobre o que está acontecendo aí, o que está por vir. E vamos bater um papo aqui sobre férias. Tirar todas as dúvidas. Esperar um pouquinho. Vamos esperar só mais um minutinho o pessoal entrar, que a gente já começa, tá? Deixa eu pedir ajuda de vocês aí para encaminhar essa live para algumas pessoas, né? Caso você tenha algum amigo ou algum conhecido que tem alguma dúvida sobre férias ou que esse assunto vai agregar ele de alguma forma, peço que você clique aqui no aviãozinho e compartilhe, que vai ajudar bastante. Fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Deixa eu fazer a minha parte aqui, deixa eu encaminhar. Beleza. Caminhando. Beleza. Caminhei para algumas pessoas. Se vocês puderem caminhar também, vai ajudar bastante. A gente vai conseguir trazer mais pessoas para cá e o bate-papo vai ficar muito melhor. Bom, vamos começar a nossa live. Falar um pouquinho sobre os acontecimentos da semana. E depois a gente começa o nosso assunto principal. Ó a Sheila aí. Boa noite, Sheila. Tudo bem? Bom, acho que o acontecimento dessa semana aí foi a circular da Caixa, né? A circular operacional, falando sobre o parcelamento do fundo de garantia. Tá dando muita dor de cabeça aí pra gente. Então aí a semana praticamente toda tentando entrar naquele site que toda hora cai. Quando você consegue entrar, né? Eu só consegui entrar ontem para ver pelo menos o saldo que a Caixa estava considerando. Não sei se vocês já conseguiram entrar. Me fala aqui, por favor, nos comentários se você conseguiu entrar, se você conseguiu emitir a guia, se deu diferença na guia de vocês. Aqui eu faço somos um grupo de empresas, né? Com 5 empresas e das 5, 3 empresas deu inconsistência. Deu uma diferença lá no saldo que a Caixa estava considerando versus o saldo que a gente tinha no nosso controle. E falem aí se o de vocês foi tudo ok ou se vocês tiveram algum problema também referente a esse parcelamento do FGTS. E aí o que eu fiz? Eu consegui hoje gerar um relatório, né, um relatório auxiliar do saldo que a Caixa disponibiliza lá. E esse relatório ele vem com a competência, o nome do funcionário e o valor, né? Então eu baixei ele, consegui abrir ele no Excel e estou fazendo agora, comparando ele com o saldo que a gente tinha no nosso controle. Tá? Então agora eu estou comparando para ver inconsistências. Sei que o valor não está batendo, agora eu só tenho que ver por quê. Teve algumas pessoas que me falaram aqui no canal e amigos também que trabalham na área que parece que pedidos de demissão, o 13º não está entrando, tá? E me falaram também que a primeira parcela, quando é adiantada para o funcionário, né, na ocasião das férias, que também não está considerando, tá, a Caixa. Não sei se vocês tiveram esse problema. Sabe o saldo, mas não consegui acessar outras abas. Ó, a Sheila teve o mesmo problema que eu tive. Eu também fiquei uns 2 dias só conseguindo ver o saldo, mas quando eu clicava lá no CNPJ da empresa para abrir as outras partes, eu não conseguia, tá? E a minha equipe também estava tentando. Na verdade, mais eles estavam tentando e aí eu fui para auxiliar. Né? Apesar de eu ser gestor, eu sou um gestor bem presente. Eu gosto de estar ali no dia a dia da equipe, vendo quais são os problemas, ajudando eles no que eles precisam. Tá? Então a gente tem uma conexão muito boa. Tá? Então eu gosto de ver esses processos de perto, né? Como eu fui criar um departamento pessoal, né? Comecei no departamento pessoal como estagiário no escritório de contabilidade e eu gosto muito de estar nesse dia a dia, fechando os processos, vendo a parte de contabilização da folha, que é o que a gente está vendo agora junto com o pessoal de... Opa, deu uma caída aqui, voltou.
junto com o pessoal lá da contabilidade. Gosto de estar vendo junto com a tesouraria também a programação dos pagamentos, junto com o fiscal a questão da retenção de impostos. Então eu gosto de estar bem ativo, né? Apesar de ter muitas reuniões ao longo do dia, eu gosto de estar bem perto lá da minha equipe para ver se realmente está tudo dando certo e ajudando eles no que eu posso, tá? Então sou um pouquinho diferente aí. Mas podem ir falando aí que vocês, se vocês conseguiram ou não sobre o fundo de garantia, e no final, quando a gente estiver fazendo um bate-papo, eu volto nesse assunto, tá? Eu acho que esse é o assunto do momento. Então no final a gente pode bater um papo aqui sobre os principais problemas, falar sobre as abas, falar um pouquinho sobre essa circular também da Caixa, tá? Estamos aí para compartilhar e agregar. Então o principal assunto dessa semana foi isso, né? Foi a circular da Caixa. Além disso, essa semana foi a semana aí de fechamentos, né? No meu caso foi a semana de pagamento de folha. Lá na empresa a gente paga sempre no último dia útil do mês, mas a maioria das empresas pagam no quinto dia útil, né? Então estavam fechando folha aí essa semana para pagar na próxima semana. Então foi a semana aí mais corrida do departamento pessoal, né? Semana que aparece coisas do além, né? Funcionários que estavam afastados voltam, funcionários entregam atestado que não lançaram no ponto. Acontece de tudo nessa semana, acontece de tudo. Diretor que quer fazer alteração na folha. Essa semana é a semana mais complicada, é mais estressante para a gente trabalhar na área de departamento pessoal, mas tudo deu certo. Mais um mês fechado. Vamos fechar imposto, fechar e-social e partir para o próximo mês. Então essa semana foi a correria por conta do fechamento da folha. Além disso, o governo já deixou claro que vai liberar mais 2 parcelas do auxílio emergencial, né? E aí a gente está na expectativa aí de sair alguma coisa referente à MP 936, ver se o governo vai liberar aí mais 1 mês, 2 meses de redução e corte, né? Lembrando que a MP 936 ela não pode ser utilizada, tá? O governo tem que disponibilizar uma nova MP, né, com os artigos que saiu na 936, porque a medida provisória ela tem validade máxima de 120 dias. O máximo que pode acontecer é ela virar lei, tá? Mas acredito que eles vão soltar uma nova medida com os mesmos artigos, tá? Então estamos na expectativa aí, né, agora que vai sair o auxílio, quem sabe venha também mais alguma coisa. Eu não sei onde vocês moram, coloca aí o local onde vocês moram e me fale um pouquinho como é que está a economia aí, se está tudo fechado, se já tá, comércio já está abrindo, como é que estão as coisas aí. Aqui no Rio já começou a abrir muitas coisas, né? Shopping já começou a abrir, comércio por um todo, indústria está começando a abrir também. Mas a gente só vê os números aumentando, né? Então a gente acaba ficando naquela de será que vai, será que não vai dessa vez, né? Então a gente está meio confuso aí, tá tudo meio incerto, né, no mercado. Então não sei se o governo vai soltar mais medidas com relação a isso ou não, né? Temos que aguardar aí para ver. Uma outra coisa também que aconteceu essa semana é o saque do FGTS. Meu aniversário é em janeiro, então eu vi lá no aplicativo FGTS, não sei se vocês utilizam. Nesse aplicativo você consegue ver qual o saldo que você tem de fundo de garantia em todas as contas, de todas as empresas por onde você já passou. E lá também aparece esse saque que está tendo conforme a medida provisória 946. Tá? Então lá também já aparece, no meu caso já debitou na minha conta e entrou numa conta poupança que a Caixa criou. Tá? Eu tive que entrar no outro aplicativo, naquele aplicativo Caixa Tem, e eu vi que o valor estava lá. Só que eu não posso movimentar o valor até o dia 25 de julho. Tá? Então o valor está preso lá, não consigo pagar a conta, não consigo transferir, não consigo sacar, não consigo fazer nada. Vou ter que esperar essa segunda data da Caixa para eu conseguir movimentar aquela conta lá.
Aí não sei se vocês já chegaram a dar uma olhadinha no de vocês, qualquer coisa vocês colocam aí no comentário, que no final a gente comenta também, tá? Mas foi mais uma coisa aí que aconteceu essa semana. E é isso, acho que essa semana foi... A notícia que movimentou foi referente ao fundo de garantia mesmo, e o fechamento de folha, né? Então a gente estava naquela correria de sempre. Vamos agora conversar um pouquinho sobre férias. Já vai deixando aí as dúvidas que vocês têm sobre férias. Aqui a gente vai falando um pouquinho sobre... fazer um resumo aqui do que é férias, né? Do que a lei entende como férias. No final eu coloquei algumas observações que eu acho bem relevantes também, tá? E aí a gente vai batendo um papo aí até o final da live. Bom, o que é férias? Né? As férias é um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano, tá? Então isso é férias. Ah, Alex, onde é que está escrito isso? Constituição Federal, artigo 7º, tá? Só dá uma olhadinha lá na Constituição, no artigo 7º, que vai estar falando o que é férias, vai estar falando esse conceito que eu acabei de comentar aqui com vocês. Direito às férias. Quando o funcionário tem direito às férias? O funcionário tem direito às férias a partir do momento que ele trabalha um período de 12 meses, né? Esse período a gente entende como período aquisitivo, tá? Lembrando que o período aquisitivo é o ano contratual do funcionário e não o ano civil, tá? Então o período aquisitivo não conta de janeiro a dezembro, conta a partir da admissão do funcionário até ele completar um ano de contrato, tá? Esse período a gente chama de período aquisitivo, ok? Concessão das férias. Após o funcionário completar um ano, né, o período aquisitivo dele contratual, ele começa a ter direito às férias. E aí, depois que ele completa um ano, começa a contar o período concessivo. O que é o período concessivo? É o período que a empresa tem para pagar as férias do funcionário, colocar ele de férias, tá? Então, o funcionário entrou, o funcionário entrou dia 1º de março, tá? 1º de março não, 1º de abril. O funcionário entrou dia 1º de abril. Trabalhou até o dia 31 de março do ano seguinte, ele tem direito às férias. Esse período da data que ele entrou até um dia antes de completar um ano, esse período é chamado de período aquisitivo, tá? Fechou um ano, joga 11 meses para frente, você tem um período concessivo, né? Que é o período que a empresa tem para conceder as férias do funcionário, tá? Tem muita gente que confunde período aquisitivo com período concessivo. São duas coisas diferentes, tá? Agora vamos falar um pouquinho de início das férias. Então a gente já falou o que é férias, o direito às férias, a concessão das férias, e agora a gente vai falar sobre início das férias, né? Conforme veio na reforma trabalhista, é vedado o início das férias 2 dias antes de um dia de descanso. Alex, o que quer dizer isso? O domingo é o dia considerado para descanso, tá? Então 2 dias antes você não pode conceder férias para o funcionário. Então, partindo que domingo é o dia de descanso, no sábado você não pode conceder e na sexta-feira você também não pode conceder porque está 2 dias de um dia de descanso, tá? Então você teria que conceder até quinta-feira. Feriado é a mesma coisa. Caso tenha um feriado na quarta-feira, você não pode conceder férias para o funcionário numa segunda-feira, né? Porque vai estar aí nesse 2 dias aí antes de um período de descanso, tá? Então é vedado iniciar férias 2 dias antes do período de descanso, tá? Tem que ter esse prazo aí mínimo, ok? E aí descanso entenda-se como domingo e feriados, ou para quem trabalha em escala, aquele dia da semana que ele tem de descanso, tá? Lembrando que escala considera de segunda a domingo a semana, e durante esses 7 dias o funcionário tem que ter 24 horas de descanso, conforme uma live que a gente já fez aqui sobre escala de revezamento. Lá eu falei sobre tudo isso, tá? Bom, início das férias a gente já falou, agora vamos falar sobre o fracionamento de férias. Antes da reforma trabalhista que veio no dia 11/11/2017, a gente só podia conceder férias para o funcionário de 2 maneiras, podendo até ser 3, tá? Em alguns casos.
A primeira maneira seria 30 dias de férias corridos, tá? A segunda maneira seria 20 dias com venda de 10, tá? Então você deixava o cara 20 dias em casa e pagava os outros 10 dias, né? Pagava o abono no recibo de férias do funcionário. Então você tinha esses dois períodos, 20 com venda de 10 ou 30. Em alguns casos bem específicos, você podia dividir em dois períodos, tá? Mas isso é só em caso muito específico. Isso é o que tinha na lei antes da reforma. Depois da reforma trabalhista, veio a possibilidade de você dividir as férias em até 3 períodos, tá? Só que tem uma regra. Você pode dividir em até 3 períodos desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros dois não podem ser inferior a 5 dias, tá? Então, pode dividir em 3 períodos desde que um deles não seja inferior a 14 e os outros dois não sejam inferior a 5, ok? Então, você pode fracionar dessa forma. Desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre faltas, né? É uma questão que algumas empresas criam muito casos, né? Tem empresas que desconsideram as faltas para a ocasião de férias, tem outras que consideram. Tá? E aí a gente tem uma tabelinha, que depois eu vou deixar lá no nosso Telegram, que vem falando: funcionário tem direito a 30 dias corridos quando não houver falta ao serviço por mais de 5 dias. Tá? Então, se ele tiver até 5 dias, ele ainda tem direito a 30 dias de férias. Ele vai ter direito a 24 dias de férias se ele tiver entre 6 e 14 faltas. Ele vai ter direito a 18 dias de férias se ele tiver de 15 a 23 faltas. Isso eu estou falando no período aquisitivo. Tá? No início da live eu falei que é o período aquisitivo, é o período contratual do funcionário. Desde a data de admissão até um dia antes de ele completar um ano. Tá? Como o pessoal está entrando aqui agora, eu vou recapitular rapidinho. Se o funcionário entrou dia 1º de abril, dia 31 de março do ano seguinte, ele vai completar o período aquisitivo, né? O período que ele completa e tem direito a 30 dias de descanso. Completou o período aquisitivo, a partir do dia seguinte começa o período concessivo, que é o período que a empresa tem para pagar as férias do funcionário, tá? Então, período aquisitivo e o período concessivo, ok? Continuando sobre as faltas. O funcionário vai ter 30 dias de férias, caso eles tenham até 5 dias de falta no período aquisitivo. Ele vai ter 24 dias de férias se ele tiver de 6 a 14 faltas. Ele vai ter direito a 18 dias corridos se ele tiver de 15 a 23 faltas no período aquisitivo. E ele vai ter direito a 12 dias quando ele tiver de 24 a 32 faltas no período aquisitivo. Tá? Acima desse número, ele perde as férias. Ok? Caso o funcionário também tenha afastamento, né, afastamento por doença por mais de 6 meses, ele também perde o direito às férias. Tá? Desculpa. Lá no artigo 473, vem falando em alguns casos que não é considerado falta. Tá? É uma das coisas também que vocês têm que ficar atentos. Tem vários pontos que o funcionário pode conseguir gozar daqueles dias e você não pode descontar isso do funcionário nas férias. Tá? Licença paternidade, maternidade, caso tenha alguma morte, algum óbito na família, tem casamento, tem várias regrinhas lá que você não pode considerar falta nesses casos pro funcionário, tá? Vamos falar aqui, já passei um resumo aqui sobre férias, deixem as dúvidas aí caso vocês ainda tenham, que a gente vai tocando em cada assunto, tá? Eu tô passando aqui rápido para a gente ficar com um tempo maior aí para discutir e tirar as dúvidas. A medida provisória 927, né, que saiu dia 22 de março, e lembrando que ela está em vigor até dia 19/7, tá? Só até dia 19/7 a MP 927 ela está em vigor, ok? Então tome cuidado com esse prazo.
E a medida 927, ela trouxe muitas flexibilizações relacionadas à legislação trabalhista, e uma delas foi referente às férias, né? Aqui a gente já falou um pouquinho sobre férias, o que a legislação antes da MP falava, e agora a gente vai falar um pouquinho da flexibilização que a MP trouxe, ok? Dois pontos interessantes que a MP trouxe foi a possibilidade de você conceder férias para o funcionário e pagar até o 5º dia útil do mês seguinte, né? Vou exemplificar isso aqui. O funcionário entra de férias a partir do dia 1 de março. Você tem até o 5º dia útil de abril para pagar as férias dele, tá? O 1/3 de férias, a MP trouxe a possibilidade de você pagar até o dia 20 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º, tá? Então, pagamento das férias até o 5º dia útil do mês subsequente, e o 1/3 de férias você tem até o dia 20 de dezembro para você pagar, caso a empresa queira, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, falei disso. Ah, tá. Uma coisa também bem interessante que a MP trouxe. Ela trouxe a possibilidade de você conceder férias para o funcionário, mesmo que ele não tenha um período aquisitivo completo ainda, tá? Então, o funcionário tem 4, 5 meses ali, você já pode antecipar as férias dele e deixar ele em casa por esse período, até porque muitas empresas não estão tendo atividade, e depois ele completa o período aquisitivo, tá? Uma coisa também que ela trouxe é que as férias coletivas, antes da medida provisória, você teria que homologar com 15 dias de antecedência no Ministério do Trabalho e no sindicato, tá? Com o estado de calamidade pública, a MP ela também tirou essa exigência, tá? Então você pode colocar os funcionários de férias coletivas, ok? Então aqui foi só alguns pontos que a MP trouxe, tá? Flexibilizando essa questão de férias. E aqui para terminar eu puxei algumas observações que eu acho interessante, que muitas pessoas acabam errando nesses pontos, tá? Então, coloquei algumas observações aqui com relação às férias. Primeira observação, o cálculo do IR é regime de pagamento, não competência. Eu vejo muitas e muitas pessoas errando referente ao cálculo de IR sobre férias, tá? Vou explicar para vocês o que é regime de competência e o que é o regime de pagamento. O imposto de renda é regime de pagamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você paga, né, por exemplo, caso das férias, quando você paga as férias, o IR ele vai vencer 20 dias do mês seguinte, tá? O IR é pagamento e não competência. Vamos dizer, as férias de funcionário é a partir de 1 de março. Você vai pagar em fevereiro. Então o IR ele vai vencer em março, tá? Ah, Alex, mas as férias do funcionário tá para gozo em março. Ok, isso é competência, isso não é pagamento, tá? Pagamento é quando você paga as férias do funcionário. Se você pagou as férias do funcionário em fevereiro, o IR vai vencer em março. Se você pagou em abril, vai vencer em maio, tá? E assim por diante. Mas tem muitas pessoas que confundem. Ah, mas as férias do funcionário é em abril, então eu só tenho que pagar em maio. Não. Se o funcionário gozou férias em março, mas o pagamento foi em fevereiro, vai vencer o IR em março, tá? Então não confundam regime de pagamento por regime de competência. O INSS, por exemplo, ele é regime de competência, tá? Então, se o funcionário vai gozar férias em março, o INSS vai vencer em abril, tá? Diferente do IR. Se foi pago em fevereiro, vai vencer em março. Então, isso é uma das coisas que muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas erram, tá? Então, tome cuidado com isso. Férias coletivas, já falei aqui. Por conta da MP, você pode conceder férias coletivas sem precisar homologar no sindicato e no Ministério do Trabalho. Mas depois que passar o estado de calamidade pública, você vai ter que protocolar com 15 dias de antecedência, tá? Nesses dois órgãos. Uma das coisas também que as pessoas ficam com dúvida referente às férias. O que pagar nas férias? Tá? Lembrando que além do salário você tem que pagar a média de horas extras, adicional noturno. Caso o funcionário tenha insalubridade, periculosidade, adicional de transferência, você também tem que pagar nas férias. Tá? Então tudo isso vai formar a remuneração dele para as férias. Ok?
não esqueçam, pega ali o período aquisitivo do funcionário, tu vai pegar a hora extra que ele fez mês a mês, até completar aqueles 12 meses, vai dividir lá pela quantidade de meses, vai fazer o cálculo para chegar no valor que você vai pagar no recibo de férias, ok? Se ele receber periculosidade, insalubridade, valor fixo mensal, aquele valor fixo ele vai entrar direto nas férias, tá? Então vai ter lá férias recibo, né, que seria o salário, né? Vai ter embaixo a periculosidade, vai ter a média de horas, tá? Tu vai pagar o DSR também sobre essas médias, e aí vai ter INSS, imposto de renda, vai ter um terço, caso o funcionário tenha vendido as férias, vai ter o abono, tá? Então tudo isso vai formar o recibo de férias do funcionário. Uma outra coisa, eu acho que isso aqui é onde... Acho que uma das dúvidas que eu mais recebo referente às férias é referente a essa questão, ainda mais depois da reforma trabalhista, né? Porque a reforma trabalhista falou, você pode dividir em até 3 períodos as férias do funcionário, desde que um não seja inferior a 14 e os outros 2 não sejam inferior a 5. Mas aí que está uma dúvida que quase todas as pessoas têm. Ok, Alex, então eu posso dividir em até 3 períodos, né? Isso, pode. Tirei o primeiro período de 5 dias, tá? 5 dias já tirei. Tirei uma semana aí para viajar, morreu. Fiquei com 25 dias de férias. E eu ainda tenho 2 períodos aí caso eu queira dividir. Só que agora eu estou precisando de dinheiro e como eu não tenho dinheiro, não tem por que eu tirar 25 dias. Eu quero vender. Eu quero vender o que eu puder aí dessas férias, desses 25 dias de férias. E agora eu pergunto para vocês, quanto eu posso vender? Tá? Eu tinha direito a 30 dias de férias, tirei 5 dias de férias, estou com 25 dias de férias. Desses 25 dias de férias, eu quero vender o que a lei me permite aí vender. Tá? Quanto esse funcionário pode vender? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Quero ver aí se vocês vão acertar e já eu falo. Tá? Funcionário tinha direito a 30 dias de férias, tirou o primeiro período de 5 dias, ficou com 25 dias, e dos 25 dias ele falou que quer vender. Falou, 5 dias, agora desses 25 aí eu quero vender o que a lei determina. Quanto é? Quanto esse funcionário poderia vender? Coloca aqui o número. O número de dias que ele poderia vender. Tá, 1/3. Mas 1/3 de quê? 1/3 de 30 ou 1/3 de 25? Facilitar a conta para vocês aí, porque não vai dar um número inteiro. Então só me fala isso. É 1/3 de 30 ou 1/3 de 25? Coloque aí nos comentários. Coloque aí que eu quero ver. Já eu falo a resposta. Isso é uma das coisas que eu mais recebo dúvidas todos os dias. E os funcionários também têm muitas dúvidas referente a isso. Fala aí, quantos dias? Vai ser 1/3 em cima de 30 dias ou em cima de 25 dias? Thiago falou 25, Isabelle falou 25. E aí, tem mais alguém? Mais alguém arrisca? Pode falar, aqui a gente está aqui para isso, para aprender. Quantos dias? Em cima de 25 ou em cima de 30? Elaine falou 25. Mais alguém? Mais alguém? Bom, acho que não. Então vamos lá. O que a lei fala sobre férias é o seguinte. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que o funcionário tem direito em abono pecuniário. Tá? Então o que a lei fala é, se o funcionário tem direito a 30 dias de férias, ele tem direito a vender 1/3, que aí seria os 10 dias. Né? Como a gente já tem isso muito enraizado, né, na nossa cultura de 10 dias, 10 dias, 10 dias, o funcionário ele chega no departamento pessoal e fala, quero vender 10 dias. Aí tu fala, mas tu já tirou 10 dias, como é que tu quer vender 10 se você não tem um saldo de 30 ainda, você tem um saldo de 20, né? Então, acaba que isso fica enraizado, né, nas pessoas, venda de 10 dias, venda de 10 dias. E, na verdade, a lei não fala de venda de 10 dias.
A lei fala de venda de 1/3 dos dias que você tem direito, né? Então, como bem aqui a Elaine, o Gustavo, o Thiago, a Isabelle falou, se o funcionário ele tinha direito a 30 dias, tirou 5 e agora só tem 25, ele vai poder vender 1/3 de 25 dias, que são os dias que ele tem direito, e não de 30, tá? Então é uma das coisas que eu mais recebo dúvidas. Essa semana mesmo, um amigo meu me mandou uma mensagem falando: Alex, tirei 5 dias de férias e agora pedi para vender e o departamento pessoal calculou errado. Eles não me pagaram 10 dias, eles me pagaram 8 dias e pouco, só que eu queria 10, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, cara, é isso mesmo. Se você já recebeu 10 dias, já tirou 5 dias de férias e agora o teu saldo é 25, 1/3 que você pode converter é 1/3 dos dias que você tem de direito, tá? E não do que você tinha, né? Então isso é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvidas referente a férias, tá? E é interessante aqui poder esclarecer um pouquinho para vocês referente a isso. Bom, referente às férias, a gente falou basicamente sobre tudo. Não sei se ficou ainda alguma dúvida. Se ficou, por favor, coloquem aqui nos comentários, que agora a gente vai voltar a falar sobre o parcelamento do FGTS e tirar as dúvidas de vocês aí referente a férias, tá? Uma coisa também que eu queria falar aqui com vocês. Aqui no meu Instagram, eu fiz um destaque sobre férias, tá? Então, tudo que você precisa saber sobre férias, é só você clicar ali no meu destaque, tem um lá de férias, e ler todo aquele conteúdo que você vai saber tudo sobre férias. Tudo, tá? Eu coloquei o que a lei diz sobre férias, como você interpreta, coloquei o que incide e o que não incide para as férias, coloquei fracionamento de férias, concessão de férias, essas faltas em que impactam nas férias, coloquei férias coletivas, coloquei impostos sobre férias, coloquei até no final um exercício, né, que você pode praticar. Então você estuda, né, tudo sobre férias e no final eu coloquei um exercício e a resposta desse exercício está lá no meu Telegram, tá? Então é só você ir lá no nosso Telegram que ela vai ter a solução desse exercício. Tá? Então, tudo que você precisa saber de férias, vocês têm aqui no nosso destaque. Tem um também sobre rescisão, né? Já tem algumas pessoas que me pediram para falar sobre rescisão aqui na nossa live semanal. Pode ser que a live da semana que vem a gente fale sobre rescisão, tá? Porque tem muitas pessoas pedindo para a gente falar, ok? Então, tudo que você precisa saber sobre férias, sobre rescisão, já tem aqui no nosso Instagram. Agora a gente vai começar a falar sobre admissão. E aí vou botar um destaque também para vocês poderem consultar quando vocês quiserem. Depois vou fazer sobre convenção coletiva, sobre sindicato por um todo. Vou fazer sobre Ministério do Trabalho, vou fazer um sobre legislação, vou fazer um sobre e-social. Resumindo, tudo que eu posso agregar, tudo que eu tenho de conhecimento desses 13 anos aí de departamento pessoal, eu vou fazer um material e vou disponibilizar para vocês aqui gratuitamente, tá? E vai ficar disponível aqui no Instagram. Então, sempre que vocês precisarem, é só ir ali no destaque e consultar, tá? A minha intenção aqui é agregar, meu propósito aqui é ajudar vocês, tá? Da melhor maneira possível. Fico muito feliz quando eu entro aqui quando eu faço essas minhas lives e vejo aqui Bruno, Gustavo, Thiago, né? Toda a minha equipe está aqui me assistindo, então eu acho isso bem gratificante, né? Geralmente, em algumas empresas, você acaba o horário ali de trabalho e você não quer mais olhar para a cara do seu chefe, muito mais ouvir o seu chefe, né? E vejo que minha equipe tá sempre aí junto comigo, então isso é bem gratificante, né? Sinal que a gente está fazendo um serviço certo, que a gente está agregando realmente para eles. E espero que daqui a alguns anos aí eu consiga ver eles todos como gestores aí, ou até mais, tá? Esse é o meu objetivo. Bom, senhores, tem alguma dúvida referente às férias? Se não tiver, eu vou encerrar a live sobre férias, sobre circular também do Fundo de Garantia. A gente falou um pouquinho no início da live, para quem não assistiu. Essa live vai ficar salva, então você pode voltar e ver, tá?
Ó, a Sheila falou aqui, mas ainda pode fazer 2 períodos, né? Sim, pode fazer. Agora com fracionamento você pode fazer 2 de 15, por exemplo. Né? Você pode dividir até 3 e um deles não pode ser inferior a 14. Então você pode sim ainda dividir em 2 períodos. Só que antes da reforma, era só em casos muito excepcionais que você conseguiria, entendeu? Teria até que pedir autorização ao Ministério do Trabalho para você poder dividir em 2 períodos. Hoje em dia não, hoje em dia com a reforma você já tem mais flexibilidade. Ó, a Sheila falou que ela mora aqui em Igrejinha, Rio Grande do Sul, estamos com bandeira amarela. Mas como os casos estão aumentando, acho que vamos para a laranja e vai complicar. Acho que uma das coisas que as pessoas mais estão preocupadas aí é referente a isso, né? De uma segunda onda. Né? Ou nem acabar a primeira, né? Ir direto da primeira para a segunda, para a terceira, então tá bem complicado. Eu vou ver se eu faço uma live aqui também sobre gestão, tá? O que eu entendo de gestão, como eu penso, né, que um gestor tem que agir, tem que ser com seus funcionários, tá? Tô marcando aí também para fazer uma live sobre isso e de repente eu chamo outros gestores aí que eu conheço de outras áreas também para vir agregar nessa live, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Lu falou aqui que ela é de Cosmópolis. Aqui começou a abrir o comércio, mas já querem fechar novamente. Esse é o problema, né? Abrir para fechar logo em seguida é complicado. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui não. Tô até dando uma... A gente acaba com essa... Tá. Beleza. Bom, referente às férias e referente à Fundo de Garantia, então foi isso. Agradeço a todo mundo aqui por essa live. Esse ambiente aqui é nosso. Na próxima quinta-feira a gente vai ter mais um tema e vamos estar aqui de novo para discutir sobre as atualizações da semana e falando sobre um tema que vocês que vão escolher, tá? Não sou eu. Toda segunda-feira eu deixo aqui uma enquete e vocês decidem qual o tema que a gente vai conversar aqui na quinta-feira. Tá? Eu vou falar sobre o que vocês querem ouvir. Simples assim. Então, muito obrigado. Até a próxima quinta. Boa noite, bom final de semana a todos e tchau, tchau.